Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite, sejam muito bem-vindas à casa do Senhor, muito bem-vindos. Glória a Deus pelas vidas de vocês. Eu peço para que abram a Bíblia em Salmos 92. Salmos 92, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Amém? No título da minha Bíblia fala assim: hino de gratidão a Deus, salmo, cântico para o dia de sábado. E fala assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. Amém? E é verdade, né? Que essa seja uma noite de Senhor derramar dessa gratidão que vem dele para o nosso coração. Que seja a noite de a gente agradecer, porque o Senhor, Ele é bom o tempo todo. Nós não merecemos, e mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente fraqueja, Ele é quem está conosco, Ele é quem está presente, Ele é nosso socorro bem presente, Ele é nosso refúgio, Ele é nosso justiceiro, Ele é aquele que nos guarda, que nos dá a direção. E que essa seja uma noite de a gente se alegrar, porque o nosso Deus, Senhor, mesmo que Ele não precisasse de nós, Ele resolve contar conosco para que a obra dele se expanda. E esse salmo fala: quão profundos são teus pensamentos, e quão profundos são os pensamentos do Senhor. E que essa seja uma noite de Ele derramar um pouco mais dessa profundeza no nosso coração, de a gente entender a palavra dEle, entender os ensinamentos dEle de uma forma diferente, de algo que toque de forma diferente no nosso coração, amém? Vamos nos colocar de pé então e orar ao Senhor. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua presença. Oh, Deus poderoso, se nós entendêssemos, Pai, o poder da gratidão na nossa vida, Deus, que é a partir da gratidão, Senhor, que nosso coração se torna esse terreno fértil, Pai, esse terreno que recebe da Tua palavra, Deus, que gera bons frutos, Pai poderoso. Que essa noite, Senhor, seja a noite, Pai, de entendermos, de expandirmos o nosso entendimento na Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que essa seja uma noite, Senhor, de a gente ser impactado pela revelação da Tua palavra, Pai. Oh, Senhor, que seja uma noite, Pai, de milagres acontecerem, Deus. Que seja a noite da nossa fé ser mais fortalecida, de nossas forças serem renovadas em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor amado. Pai, alcança, Senhor, aqueles que estão em casa, aqueles, Senhor, que trazemos no nosso coração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aqueles, Pai, que têm passado por lutas, aqueles que têm passado por dor, que têm passado por enfermidade. Que essa noite, Senhor, seja a noite de o Senhor alcançar estes também, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, como fala nesse salmo, como é bom, Pai, falar da Tua palavra e falar da Tua misericórdia, Deus. E que nós sejamos estes cheios, Senhor, da Tua palavra que não se contém. E que por onde a gente passe, Senhor, ali seja proferida a Tua palavra. Ali seja profetizada a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Que a gente não seja mais do mesmo, que a gente não se iguale, Senhor, a quem está no mundo, a quem ainda não conhece da Tua palavra, Pai. Oh, Senhor, nós não somos melhores, Pai, nós não somos nada, na verdade, Senhor. Mas como fala na Tua palavra, Deus, nós somos como vaso de barro e que carrega algo poderoso, que é a Tua palavra, que é o Teu Espírito Santo, Deus. Então nós te pedimos, Pai, que
Oh, Senhor, pelo brilho que é na Tua palavra, Senhor, que nós sejamos luz nesse mundo, Pai. Sal nesse mundo, Deus, em nome de Jesus, Deus poderoso. Nós entregamos a Ti, Senhor. Meu Pai, esse culto, essa noite, esse tempo, Pai, te pedindo, Senhor, para que o Senhor faça o Teu milagre nesse lugar, para que seja o Teu Espírito Santo tomando esse lugar, tomando cada coração aqui, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai poderoso. Que essa noite, Senhor, nós entregamos, Pai, o nosso melhor culto a Ti, como falou nesse salmo, Pai. Como é bom Te adorar e Te louvar, Senhor. E que nesse tempo, Pai, a gente entregue a nossa mais sincera adoração a Ti, Senhor. Com o coração aberto, sem barreiras, sem paredes, para que a Tua palavra entre, Senhor, e mexa no nosso coração e produza fruto, Pai. Em nome de Jesus, Pai poderoso. Entregamos, Senhor, essa noite cada palavra a Ti, cada oração, Senhor, cada louvor, meu Pai. E Te pedimos, Espírito Santo de Deus, toma esse lugar e toma nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Confesso que eu tinha separado uma outra música para a abertura do culto, mas depois dessa mensagem da Gabi, né, que coincidentemente foi antes de sair de casa, conversando com a minha esposa, e Deus sempre usa, né, a esposa da gente é como que o pastor Luiz Hermínio diz, né, se você não está querendo ouvir muito o Espírito Santo, escuta a tua esposa, né? Então a esposa da gente geralmente ela funciona como Espírito Santo, né? E Deus usa muito a minha esposa geralmente, muitas vezes, para dar algumas direções, né? E a gente já está sincronizado, tem uma certa experiência, a gente já sabe o que tem a ver com o culto, o que não tem, e a palavra foi sobre gratidão, né? Então, e a Gabi que também falou um pouco sobre gratidão. Eu até achei que eu ia pregar sobre gratidão nessa noite, mas Deus me encheu meu coração de um outro tema, vai ficar para depois. Mas a gratidão realmente não podia faltar nesse culto, né? Então eu quero inverter aqui a ordem e eu quero convidar vocês a cantar uma música antiga do Ministério Dentro do Trono. Creio que aqueles aqui que são um pouquinho mais da antiga conhecem a música Te Agradeço, né? E vamos fazer assim, vamos começar esse culto agradecendo. Eu creio que a gratidão, eu aprendi há muito tempo atrás que ela é o termômetro que mede a nossa saúde espiritual. Quando o nosso coração se enche de gratidão, é um sinal de que a nossa alma está sendo curada. Quando você é uma pessoa agradecida, você tem uma alma sadia. Pessoas ingratas normalmente são pessoas que estão enfermas na alma. Nós precisamos, quando a gente está nessa situação, clamar a Deus pela sua cura, porque quando Deus nos cura, a gente só tem motivos para agradecer, até mesmo pelas situações difíceis que nos acontecem. Quando os nossos olhos se tornam os olhos do Senhor, a gente consegue enxergar, até mesmo nas guerras, nos desafios, nas circunstâncias ruins, o amor de Deus em tudo, porque até nessas situações Deus nos ensina lições, Deus nos leva mais para perto dele, Deus nos dá experiências novas. Ou seja, quem está no reino de Deus, quem é filho de Deus, a gente nunca perde, a gente ganha em tudo, né? Quando a gente é sensível, tudo Deus faz cooperar para o bem daqueles que o amam. O reino de Deus não perde nunca, até quando perde, ganha. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Então eu quero convidar aqueles que conhecem essa música. Tem uma boa notícia para dar, né? Essa semana, provavelmente, nós vamos estar adquirindo, a igreja que tinha um notebook, esse notebook foi vendido por uma irmã aqui do ministério, que não está mais aqui, mas agora vai ser adquirido um novo, né? Então eu creio que essa semana mesmo já vai ser adquirido. Então assim que for adquirido, é só questão de a gente se organizar para ver uma pessoa responsável para cuidar do data show, e a gente vai muito breve, em nome de Jesus, ter as músicas projetadas, né, na parede. Então isso vai facilitar para você que é mais novo, né, que não conhece as músicas, né? Então por enquanto a gente pede perdão
para quem está nos visitando, até mesmo para quem antes que já saiu da casa, que por esse desconforto, mas em nome de Jesus, em breve, muito breve, vai ser solucionado. Amém? Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Diga assim, ó. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço,
te agradecemos, Senhor Jesus, por teu grande amor demonstrado por nós ali na cruz, Senhor Jesus. Nós sabemos perfeitamente que nós merecíamos a morte, Senhor Jesus. Mas o Senhor escolheu morrer em nosso lugar. Enquanto vivermos, Senhor, gastaremos tudo que temos, tudo que somos. Nós entregaremos ao teu altar, Senhor. Nos deixaremos gastar por amor a ti, em retribuição a esse grande amor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Isso tem colocado no meu coração que nós mudamos de estação. E é um tempo de nos alegrar realmente por tudo que o Senhor vai fazer. Aleluia. Eu quero convidar você a também cantar essa música das antigas, que para a gente se animar um pouco, amém? E a música é assim, ó. Seus cabelos são brancos como a neve. Nos seus olhos e nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua terra. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. E Ele vem, saltando pelos montes. E Ele vem, saltando pelos montes. E os seus pés são de bronze reluzente. Pra quê? Para pisar na cabeça da serpente. Para pisar na cabeça da serpente. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Vem incendiar. Vem incendiar. Aleluia. O Senhor venha nos incendiar, amém? Embora o evangelho que a gente prega é o evangelho de arrependimento, e até a volta de Jesus nós estaremos certamente passando por esse processo de mortificação, de santificação, de mudança de hábitos, de atitudes, mas isso não significa que a gente não pode se alegrar no Senhor. Isso não significa que a gente não pode agradecer, que a gente não pode dançar, né? A palavra de Deus diz: canto de júbilo ao Senhor, né? A palavra de Deus diz no Salmo de número 100, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? É celebrar com júbilo ao Senhor, apresentar-vos diante dele com cânticos. Amém? O nosso Deus é um Deus alegre.
e Ele espera que a gente possa se regozijar com Ele, amém? Amém. Porque eu creio, amados, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algumas coisas que Deus tem preparado para os seus filhos. Né? Existe um tempo de lamento, existe um tempo de dor, mas também existe um tempo de cantar, existe um tempo de celebrar. Né? A palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Você que está chorando hoje, saiba que o tempo de cantar na tua vida vai chegar. Amém. O tempo de alegria vai chegar, porque o Deus é um Deus de estações. A estação do inverno não dura para sempre. A estação do choro não dura para sempre, ela tem um fim. Amém? Tem um fim. O deserto também tem um fim. E chega uma hora que Deus nos introduz em Canaã. Amém? Deus é um Deus de novos começos, é um Deus que vira páginas e começa páginas novas. Aleluia. Queremos celebrar esse Deus, que é um Deus santo. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado, redimido foi, cantem ao Cordeiro uma canção. Aquele que redime, leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo, Senhor ao Rei dos Reis, santo, tu sempre
Tu sempre serás santo, santo para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Reconhecemos a tua santidade, Senhor Jesus. Oh, Pai, recebe nosso louvor na noite de hoje, Senhor. Reconhecemos que tu és santo, o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Traz nossos corações para ti nessa noite, Senhor. E recebe nosso louvor, te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se sentar, amém? Glória a Deus. Esse é o tempo de a gente adorar o Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas. E antes eu gostaria de ler uma palavra que ela está lá no livro de Lucas, no capítulo 21. Lucas 21. Essa palavra ela fala sobre a oferta de uma viúva pobre. E a palavra do Senhor fala assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilaço. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém? Quanto ensinamento e quantos ensinamentos poderosos nesse trecho, nessa palavra. A palavra do Senhor, ela é poderosa realmente para nos transformar, né? E essa palavra, ela fala de uma mulher, uma viúva pobre, que ela entregou ali 2 moedas e Jesus falou que aquela foi aquela que mais ofertou naquele momento. Porque aquela mulher, ela entregou o seu melhor. E enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor foi ministrando ao meu coração, me lembrando, certamente tem outros, né? Mas de alguns outros personagens da Bíblia que também entregaram o seu melhor. Né? Houve uma mulher pecadora que ela chegou diante do Senhor e ali ela quebrou seu vaso e ela derramou de um óleo precioso, um óleo que custava muito. E ali ela enfrentou olhares, pensamentos, julgamentos sobre o fato de ela estar derramando aquele óleo precioso, sobre a forma como ela se aproximou de Jesus. Há uma outra mulher também, Maria de Betânia, né, que da mesma forma também quebrou seu vaso aos pés do Senhor, ungiu os pés de Jesus quando ele passou por essa terra. E houve também um menino que quando Jesus ministrava, né, e ele terminou de ministrar e viu toda aquela multidão, que aquela multidão tinha fome, e para onde eles iriam naquele momento comprar alimento, né? E a palavra fala que o menino tinha ali alguns pães, 5 pães e 2 peixinhos, e às vezes eu me confundo no número. E aquele menino também entregou aquilo que ele tinha, né? E em cada uma dessas histórias, né, em cada um desses acontecimentos bíblicos, ele nos leva a ver que quando nós encontramos Jesus,
Ele é quem nos leva a entregar o nosso melhor. Não é alguém que vai falar para mim, não, é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus, é a presença do Senhor que me leva a entregar o melhor. É quando eu abro meu coração para o Senhor ministrar, para o Senhor confrontar, para o Senhor derramar mais da presença dEle, é que eu sou transformada. E essa palavra, ela também nos ensina, né? Que como a lógica do Senhor ela é diferente da nossa. Porque aos olhos dos discípulos, de todos os que estavam olhando, os ricos certamente eram os que traziam as maiores ofertas, grandes montantes, né? Mas o Senhor é aquele que vê além. Ele não olha o valor, ou melhor, ele não olha a quantia, ele olha o valor que aquilo tem. Ele olha a essência daquilo que é entregue para ele. E ali ele falou que aquela viúva, ela entregou muito mais do que todos os outros. Porque todos os outros entregaram daquilo que sobrava, daquilo que não ia fazer falta. E aquela viúva, ela entregou ali diante do Senhor todo o seu sustento. A lógica do Senhor, ela é diferente da nossa. E assim acontece também na nossa vida, né? Muitas vezes o Senhor vai escolher o mais tímido para falar uma palavra, muitas vezes o Senhor vai levantar o mais rebelde daquela casa, o mais difícil, para levar a transformação naquele lar. Muitas vezes o Senhor vai levantar aquele que ninguém dá crédito, aquele que ninguém acredita para ser a transformação por onde ele passa. A lógica do Senhor, ela é diferente da nossa. E há algo poderoso nisso. Então, nesse momento, né, você pode trazer até o altar do Senhor a sua oferta, o seu dízimo, sabendo que tudo que a gente entrega diante do Senhor, seja dos nossos recursos, mas principalmente a nossa vida, isso é entregue. É quando a gente faz a nossa semeadura no terreno mais fértil que existe, que é o terreno do reino de Deus, que é no reino do Senhor. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua presença maravilhosa, obrigada pelos Teus ensinamentos, Pai. Senhor, nós entregamos diante de Ti cada oferta, Pai, que foi entregue, Senhor, aqui diante do Teu altar. E nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor abençoe Teu povo, Pai, repreende o devorador na vida do Teu povo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Teu povo, Senhor, seja um povo próspero, Pai, assim como fala na Tua palavra, e nós cremos, Senhor, que vamos colher isso em nossa vida, Deus, em nome do Senhor Jesus, para que a Tua palavra seja levada, Pai, a lugares que nem nós imaginamos, Senhor, através da nossa oferta, Pai, através da nossa vida, Pai. O Senhor faz esse milagre, essa transformação, Deus poderoso. Pai, nós te pedimos, Senhor, para que a Tua presença, Senhor, em nossa vida, ela seja verdadeiramente transformadora, Pai. Para que a gente tenha um encontro verdadeiro contigo, Senhor. E que para que a gente deixe, Senhor, que o Senhor nos transforme nossa vida e transforme a nossa entrega diante de Ti, Senhor. Com o nosso tempo, com a nossa vida, Pai. Ó Senhor poderoso, que a gente entregue diante de Ti o nosso melhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim como essa viúva, Senhor, que ela confiou e entregou tudo que ela tinha, Pai, que assim seja na nossa vida, Senhor. Que a gente Te entregue, Pai, o melhor do nosso tempo, Senhor, o tempo de qualidade contigo, Senhor. Oh, meu Pai, que o nosso andar, Senhor, seja para transformar os ambientes onde a gente vai, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Que a graça e a paz de Jesus mais uma vez esteja com cada um de vocês, amém?
Estou vendo que tem pessoas aqui, aquela moça eu não conheço ainda, primeira vez que eu vejo ela. Já veio aqui mais vezes? Não? Qual que é o nome dela? Isabelle. E nossa amiga, a primeira vez que vem aqui também? É a primeira vez? Como é que a gente vai dizer para esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos, amém? Eu sou o pastor Christian, né, o filho do pastor Dalcínio, da pastora Mena, que são os pastores líderes desse ministério, né? Minha mãe, a pastora Mena, esse final de semana está fazendo. Valeu aqui. Esse final de semana minha mãe está fazendo, a pastora Mena está fazendo um retiro de pastores, né, no Ministério do Evan, ali na cidade de Balneário Camboriú, que eu fui levar lá no hotel essa semana. E estamos aqui novamente, né, para estar servindo. E amanhã, se tudo correr bem, também vamos estar lá em Canelinha, servindo lá também, né? Aqueles que são fominha, que querem no culto lá, também podem ir lá. Amém? Então, amados, amanhã, 2 avisos aqui antes de eu compartilhar com vocês a palavra de Deus. Amanhã de manhã nós vamos começar uma escola bíblica aqui na igreja. Amanhã, a partir das 9 da manhã, nós estaremos aqui e nós vamos estar começando a escola de fundamentos. A gente vai estar tratando dos fundamentos da fé cristã. Amanhã ainda vai ser uma aula inaugural. Então, como é uma aula inaugural, é uma aula bem informal, a gente ainda não vai usar a apostila amanhã, então é bem tranquilo, vai ser no máximo uma hora e meia de duração. A gente vai estar passando algumas mensagens, algumas informações que dizem respeito é uma pré-aula, vamos dizer assim, né? E também está compartilhando o que a gente vai estar estudando, quais são os temas, as lições. E aí então, depois de 15 dias, no domingo de manhã também, a gente vai começar a primeira aula oficial. Tá? A gente vai usar uma apostila com 10 lições, aproximadamente. É bem tranquilo, a gente vai estar tratando dos fundamentos da fé, que nós cremos que é algo muito importante para esse tempo, porque a gente está vivendo a era digital. Né? Então hoje, como tudo é digital, praticamente não tem ninguém que não ouça mensagens pela internet. O detalhe é que você pode ouvir pessoas sérias, tementes a Deus, mas pode correr o risco de estar ouvindo alguém que com uma falsa doutrina, com o que a gente chama de fábula, né? O evangelho da hipergraça, não sei se alguém aqui já ouviu falar, né? O evangelho da hipergraça, né? Tipo, todo mundo vai ser salvo, pode pecar, pode errar, não tem problema, todo mundo vai morar no céu, né? E nós não cremos assim, né? Nós cremos no Evangelho de graça, sim, um Deus de amor, um Deus de bondade, mas um Deus também que corrige a todos que amam e que nos ensina a andar no caminho, né? Na linha. Não posso sair por aí pecando, achando que não vai acontecer nada, porque vai, né? Vai mesmo, né? Então, muito perigoso. Hoje a internet traz as bênçãos, as facilidades, mas também os riscos. E por isso é importante você ser fundamentado na fé. Você ter uma base doutrinária, uma base bíblica, para que você não deixe se levar por vãs doutrinas, né? Ensinamentos que não estão alinhados com o coração de Deus. No dia 6, o próximo domingo, nós vamos ter mais uma vez o Dia da Família. O que é o Dia da Família? O Dia da Família é um dia que a gente vai para um sítio e a gente passa ali o dia todo juntos. Né? Geralmente começa ali 9 da manhã também, né? E vamos até de tarde. A gente faz um junta-panela. Né? O que é junta-panela, pastor Cristian? Cada família leva algo para comer, aquilo que você ia comer na sua própria casa. Você vai levar o que você ia comer na sua própria casa, você leva lá para o sítio. E lá a gente junta tudo e a gente compartilha, como era na igreja primitiva. Né? Os homens, a gente, havendo possibilidade, a gente pode combinar, durante a semana a gente vai movimentar o nosso grupo. Tem um grupo de WhatsApp ali que foi criado só para isso. Então os homens podem combinar, de repente, de comprar uma carninha, uma coisa assim. Elege, da última vez foi o marido da Doris, foi o nosso cozinheiro mor, né? O nosso Masterchef. E aí a gente elege um homem que gosta de pilotar a churrasqueira, compra uma carninha, a gente faz lá um churrasco e depois rateia esse valor entre o pessoal. Né? Bem simples, né? As mulheres podem combinar entre elas, fazer uma maionese, né? Então,
Tem essa semana a gente vai movimentar o grupo, vai organizar tudo. Mas não tem mistério. Não se preocupe muito com a comida, porque o principal não é a comida, o principal é a gente estar junto. Amém? E nós fazemos isso de tempos em tempos, porque nós acreditamos que igreja não é um clube onde você vem, bate o cartão, canta 3 músicas para Jesus, ouve uma pregação, dá tchau para todo mundo e vai embora. Isso não é uma igreja. Isso é uma programação litúrgica. Mas igreja é um ajuntamento de famílias. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é a noiva de Jesus. Igreja é um conjunto de pessoas que se amam, que se respeitam, que têm um propósito em comum e que se unem para si, como o ferro afia o ferro, o amigo afiar o amigo. Então nós precisamos estar juntos, né? Então nunca dê ouvidos a pessoas que acham que não precisam estar junto, porque isso é antibíblico. A Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então não tem como ser igreja isolado, né? Uma vez a cada 10 meses eu vim no culto. Isso não existe. É importante estar no culto. É importante participar do pequeno grupo, que são as células nas casas. Ali você tem um pastoreamento, né, mais de perto, pelo líder de célula, pelos anfitriões ali da casa, que vão estar te acompanhando mais de perto. E esse trabalho do Dia da Família é uma maneira que a gente encontrou de poder passar um dia onde os pastores podem ter acesso a todos e todos têm acesso aos pastores e todos têm acesso a todos, né? E a gente pode ali tirar dúvidas, fazer perguntas, ter comunhão, relacionamento. O pastor Cristian e a pastora Patrícia já fizeram algumas brincadeiras também numa outra ocasião, quem sabe vai ter de novo. Então é um dia diferente, né? É um dia para a gente viver realmente em comunhão e cumprir o que diz no Salmo de número 133, né? Você lembra? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, né? Como o orvalho que desce sobre o Monte Hermon, como o óleo que escorre pela barba de Arão, né? Então, ali o Senhor ordena a bênção. Deus ordena a bênção quando há união. Quando há divisão, não tem bênção. Mas quando tem união, Deus ordena a bênção. Isso é uma promessa. Deus é um Deus de promessa. E eu acredito de todo o coração. Acredito tanto que hoje de manhã eu fiz uma coisa quase errada, né? O que é quase errado, pastor Cristo? Né? Hoje é no dia da reunião da minha supervisão, da minha liderança espiritual, mas eu já tinha assumido um compromisso anterior com um conselho de pastores que está se formando na cidade de Canelinha. Então hoje se juntaram alguns pastores lá para começar a movimentar a união dos pastores da cidade de Canelinha. Eu fui convidado e eu já tinha dado a minha palavra que estaria lá, e assim estive lá. Nós estávamos em poucos, mas como é tremendo a união, a unidade entre pastores, ela tem um poder sobrenatural. É algo que não tem como explicar para vocês com palavras, né? Quando a gente está unido, a gente consegue perceber a presença do Espírito Santo de Deus. Ela é palpável, é um outro nível de presença. E isso só acontece quando a gente está em união. E quando essa união abrange outras denominações, aí o poder de Deus é maior ainda. Porque na verdade só existe uma única igreja. Deus não criou a igreja para ser várias, Deus criou a igreja para ser uma. Infelizmente, por causa da nossa pureza de coração, Deus permitiu as denominações. Então hoje, lá no céu, ninguém vai poder dar desculpa. Senhor, na terra não tinha nenhuma denominação que eu me enquadrei, eu não me adaptei com nenhuma delas, então por isso eu não frequentava nenhuma. Não. Essa desculpa lá no céu ninguém vai poder dar. Porque ninguém vai conseguir, esse argumento não vai passar. Deus simplesmente vai dizer, desculpa esfarrapada. Porque tinha um monte de opções, né? Inclusive tinha até perto da tua casa. Dava para ir a pé. Você não foi, você não quis. Então ninguém vai ter esse argumento. Nós é que precisamos nos submeter a uma liderança, a pessoas, e o ferro afia o ferro, às vezes vai gerar desconforto. Vamos ter que tomar a nossa cruz e seguir Jesus. E isso gera um certo desconforto que nem todos estão dispostos a pagar o preço.
né? Muitos querem ficar numa sombra com água fresca, comendo pipoca, tomando suquinho de laranja e esperando Jesus vir me buscar, né? Hipergraça, né? Não é por aí não. Esse não é o evangelho que a gente prega, que a gente acredita. Acreditamos que a gente tem que permanecer unidos. Assim como Jesus, ele deu uma ordem, né? Permaneça, antes de Jesus subir aos céus, foram as últimas palavras dele, né? Permaneçam unidos até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí, cumprido, a Bíblia diz lá em Atos, capítulo número 1, cumpridos os dias de Pentecostes, eles estavam reunidos, aproximadamente 120 pessoas, e então o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, e eles foram tomados do Espírito Santo, e alguns falavam em outros idiomas, né, ao ponto de que os turistas da festa de Pentecostes ficavam perplexos como eles conseguiam ver pessoas de uma outra geografia, de uma outra cultura, de um outro povo, falando o mesmo idioma deles, né? Ficavam impressionados. O que é isso? Né? O poder do Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo foi derramado. Foi derramado por quê? Porque eles obedeceram uma instrução. Permaneçam unidos. E porque eles permaneceram unidos, o Espírito Santo veio. Amém? Você quer que o Espírito Santo venha sobre nós? Amém. Diga para o seu irmão, permaneça unido. Ok? O que Deus uniu, não separe o homem. É muito comum você vai num casamento de cristãos e muitas vezes o pastor vai pegar esse versículo, né? O que Deus uniu, não separe o homem. O que talvez você não sabia é que esse versículo não vale só para casamento ou para casais. Esse versículo também é para nós. O que Deus uniu, não separa o homem. Ou seja, quantos acreditam aqui que Deus nos uniu para um propósito? Amém? Eu acredito que todos que estão aqui, Deus nos uniu para um propósito. Essa igreja que nasceu para cumprir um propósito. E o que Deus uniu, não separa o homem, né? Vamos nos suportar e vencer os nossos gigantes e vencer, porque Jesus nos fez para vencer, né? E dá muita alegria para o Pai, porque se a gente der alegria para o Pai, Ele vai converter a alegria dele na nossa força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então quando a gente dá alegria para Ele, Ele converte essa alegria em força, em ânimo, disposição, amém? Para a gente avançar cada vez mais e conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. Se eu parasse por aqui, já tinha dado uma pregação, né? Amém? Glórias a Jesus. Vamos orar então. Eu tenho uma mensagem que Deus colocou no nosso coração. Mas antes de você abrir a Bíblia no Salmo do número 103, Salmo do número 103, vou copiar a Gabi, né? A Gabi começou com o Salmo, também vou pregar no Salmo aqui.